Como xa saberedes, o gallego e o portugués son a mesma lingua, mais o portugués brasileiro tamén. Moita xente do Brasil non escoitou na súa vida falar do gallego, aínda tendo a súa lingua se orixinado no noso territorio. Estes meus ollos nunca perderás, Señor gran coita, entre eu vivo por direi vos fremos a mía, Señor, destes meus ollos a coita que há. Olá pessoal, tudo bom? Essa pequena introdução foi retirada do canal de um produtor de conteúdos da Galiza que se chama Mário Brion. Bom, o que o Mário está dizendo é esta afirmação de que a nossa língua portuguesa nasceu na Galiza, é também a afirmação de muitos outros galegos. A língua portuguesa, portanto, teria nascido na Galiza. Estas coitas, Señor, miñas son, mais dos meus ollos peraguen ver. Choran e cegan, cuelguen non ven, e ora cegan per alguén que ven. Choran e cegan, cuelguen non ven, e ora cegan per alguén que ven. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Quinta Portugali. E é isso mesmo que vocês ouviram. Sejam bem-vindos todos, porque a nossa língua portuguesa se vale da forma masculina como uso neutro, que abrange elementos de gêneros distintos. Deste modo, todos e todas pode ser considerado uma redundância, ou pleonasmo de fato. Olha pessoal, eu não sou muito bem com as palavras, não sou muito bem com essas questões da linguística, eu não sou professor de português, mas vamos ficar aqui nos pequenos detalhes da nossa língua portuguesa e não criar novas invenções ou modismos. Se isso for uma inovação, se isso for uma tendência lá na frente, que assim será, que assim seja. Até mesmo porque eu não posso defender que a língua seja estática, senão estarei contra as posições que eu penso sobre a própria evolução do latim, e assim estaremos hoje dizendo e escrevendo Galéquia e não Galécia, coisa que algumas pessoas falam e escrevem que não tem menor sentido. Mas vamos tentar focar no que o produtor de conteúdos galego acabou de falar. A língua portuguesa surgiu na Galiza. Os portugueses em geral vão dizer a língua, obviamente, nasceu em Portugal, pois leva o nome de português. Isso só pode ser uma coisa made in Portugal. Os brasileiros, por tabela, uma regra aprendida nas escolas, vão dizer o mesmo. Mas e agora? Temos uma dúvida. De que diabos o senhor Mário Brion está falando? Galiza. Esta é a primeira pergunta que muitos brasileiros vão dizer. Alguns mais atentos já conhecem por alguns ícones. Ou melhor, pelo ícone de uma cidade de tema religioso, aquela onde as pessoas fazem a tal peregrinação. Outros vão apenas dizer, eu conheço uma cerveja com esse nome. Outros ainda vão dizer, não é lá que joga aquela equipe de futebol? Eu não vou falar o nome desta equipe, principalmente se tiver um artigo na frente que seja em espanhol. E neste momento eu não estou aqui para dizer o nome desta cidade, de ponto turístico religioso, nem o nome da cerveja e muito menos o nome daquele clube de futebol. Voltamos à afirmação do produtor de conteúdos em galego. Quando ele afirmou que a língua portuguesa se originou no seu território, ele leva consigo uma grande responsabilidade, protagonizando que agora a Galiza, aquela região autônoma do Estado espanhol, como matriz do idioma português. Um tema talvez muito confuso ou controverso para a mente de um português, pois aqui estamos retirando a nascença da sua língua do seu território. Ora pois, isso é retirar muito mais que uma posição geográfica, mas retirar um dos maiores orgulhos dos portugueses. Então, vamos com muita calma nessa hora, pois isso é só o começo da nossa treta. E já vou avisando, seu pacem para bellum. Se queres paz, te prepara para a guerra. Se uma pessoa é portuguesa,
Definir o ponto zero do seu país, ou seja, a independência ou morte deles, como aqui vamos dizer, pode ser muito fácil, tal qual mitificamos o nosso 7 de setembro do ano de 1822 como o dia da nossa independência. Os nossos amigos portugueses também têm o seu dia próprio para comemorar a sua independência, mas que ao certo mesmo foi mais de uma independência, mas vamos ficar nessa primeira independência, que também não é um processo assim tão simples de se entender, pelo menos para nós, brasileiros. O primeiro motivo é que é um país muito antigo, muito mais que o nosso, e que ficou independente de um outro reino, e mesmo assim vai continuar sendo sempre ameaçado pelo seu vizinho. Tiveram disputas dinásticas, inclusive com batalhas épicas dignas de filmes de Hollywood, e quase ninguém no Brasil sabe disso. Ou seja, o vizinho sempre quis anexá-los. Até que um período mais lá na frente ele vai conseguir. Esse momento, com certeza, vocês conhecem ou já ouviram falar em algum momento. Aquela tal União Ibérica. Vocês lembram sim. Talvez não saibam os detalhes que aconteceram por trás desses bastidores. As coisas que aconteciam lá pelas bandas de Portugal e Castela. Vocês ouviram muito bem. Eu falei a palavra Castela e não a construção da palavra Espanha, que seria talvez algo mais recente para o século XIX. É difícil manter a linha da argumentação do Sr. Mário Brion sem ter que abrir tantos parênteses. Talvez o que eu vou dizer aqui com certeza não vai agradar a todos os galegos. Talvez uma coisa ou outra não vá agradar todos os portugueses, ou todos os brasileiros, mas enfim, temos que debater. E é interessante como a questão da língua caminha junto com a história e com os povos, pois a língua é um elemento fundamental da identidade cultural de um povo, refletindo a sua história, tradições e valores. E eu não quero ficar citando aqui todos os países que falam línguas neolatinas. Ficarei apenas com a Península Ibérica. Muito bem. E o que falamos nesses espaços? Geralmente vamos dizer, fala-se ou português ou espanhol, ou seja, Portugal e Espanha. Mas não é bem assim. Temos também um principado sem príncipe bem pequenininho chamado Andorra. Na Península Ibérica são faladas várias línguas, como também no passado, muito no passado, antes da chegada dos romanos, vários povos habitaram aquela região, várias tribos, vários grupos étnicos, com diferentes línguas. Talvez fossem inteligíveis entre elas. Eu não tenho a menor ideia sobre isso. Quando vamos para Portugal, temos, claro, o português, mas quem não sabe, na parte de Miranda do Douro, temos também o mirandês, que é uma variante do asturo-leonês. Já em território espanhol, temos não só o castelhano da região, que é aquela clássica região de Castela, mas também o catalão, falado na Catalunha, em Valência. Aí uns vão dizer que valenciano é outra língua, mas enfim, isso aí são debates linguísticos. O aragonês, falado na região de Aragão, o occitano, falado no Val de Aran, o asturiano e o leonês, falado na região de Astúrias e Leão. Ali no Val do Chalima também fala-se uma língua própria, de origem galaico-portuguesa, com influência do asturo-leonês, depois com o castelhano, enfim. Mas isso aí é uma conversa para outro momento. Eu não vou falar nada sobre Euskadi ou País Basco porque não tem nada a ver, não é uma língua neolatina, então a gente exclui essa parte. E a língua galega, que muitos vão dizer que é outro idioma, outros vão dizer que é o mesmo idioma, com variações, enfim, há várias correntes. Eu tenho amigos que consideram que o galego e o português são idiomas distintos, e tudo bem, a gente continua amigo, não há problema nenhum. Eu também tenho amigos que são galegos, que acreditam que realmente somos parte de um mesmo sistema linguístico. Tenho amigos portugueses que também pensam igual, tenho amigos portugueses que pensam diferente, que acham que são sistemas separados, e por aí vai. Da opinião de Christian Profano, eu reconheço que há uma unidade linguística deste galego-português como uma espécie de variação regional. Então nós tínhamos um latim que vai se transformando lentamente nesse processo que acontece ali naquela faixa ocidental do noroeste da península, mas que não perdem características que se aproximam. O português tem uma expansão maior, é uma língua com projeção internacional, como todos sabem, e o galego fica confinado àquele pequeno espaço. Agora, se há inteligibilidade entre as duas línguas, depende da comunicação que há entre os falantes. E é claro, vai depender se a pessoa realmente é falante de galego ou não. Alguma dúvida até aí? Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre línguas híbridas. E não há aqui nenhum tipo de forma de racismo
como são as línguas crioulas que desenvolveram com base da língua portuguesa, como o caso da língua falada em Cabo Verde, ou na Guiné-Bissau, ou um crioulo falado talvez em São Tomé e Príncipe, ou numa pequena ilha que pertence à Guiné Equatorial. Será que há inteligibilidade entre essas línguas com um falante de português? Do mesmo modo, se a pessoa realmente está falando hoje uma língua hibridizada com o espanhol, é claro que não vai haver inteligibilidade da comunicação. Obviamente que todas as línguas possuem sotaques. E a minha forma de falar não vai ser diferente de qualquer outro sotaque do Brasil. Apesar de eu ter nascido em Brasília, eu vivo no Rio de Janeiro há décadas e, portanto, eu tenho um sotaque carioca. Mas não é por isso que quando eu vou conversar com um galego ou com um português, que eu tenho que usar aqui recorrentemente expressões coloquiais ou utilizar um sotaque carregado, que vai dificultar a compreensão, o diálogo. Eu tenho que neutralizar alguns aspectos desse sotaque carregado. E eu falo isso sem problema nenhum. Eu não estou aqui para ficar exaltando o meu sotaque carioca, para que ele seja percebido pelos outros como uma forma de se identificar. Olha, eu pertenço ao Rio de Janeiro e vocês vão ter que me entender de qualquer jeito. Mas, como eu estava falando anteriormente, a gente percebe que as línguas latinas, assim eu vou dizendo, ou neolatinas, prevaleceram-se sobre os idiomas ibéricos. E era uma dúvida que eu tinha sobre o latim como língua extinta, que foi bem explicada no canal do Glossonauta. Enquanto eu estou mais para um troglodita, o cara lá é um poliglota. Depois vai lá no canal do cara, que o cara é muito bom. Mas vamos lá. Foca aqui nesse problema. O latim vulgar, a língua dos soldados, dos comerciantes, depois do clero, caminhou em todas as direções na Península Ibérica. Vão dizer que pelo interior seria o latim superior, pela parte mais na Atlântica seria o latim ulterior, etc. Este avanço, claro, começa do sul em direção ao norte. Ele avança conforme vão as conquistas romanas sobre os povos que viviam ali. E esse contato do latim não foi imediato. E temos que ter em conta que esse expansionismo romano não era o extermínio das populações, mas subjugá-los à sua mão. Pois essas pessoas geravam tributos, exploração de alguma coisa, extrair algo, comercializar alguma coisa. E se pararmos para pensar, não mudamos muito desde então. Há sempre uma relação de países poderosos e países explorados. Essa língua latina, então, ela entra em contato primeiramente com as regiões do sul da península. Por exemplo, a região de nome Bética. E ali viviam pessoas, obviamente. Estes nativos provavelmente tinham as suas línguas próprias, ou tiveram talvez contatos no passado com fenícios, gregos, cartaginenses e os próprios romanos. Ou vocês acham que os romanos penetraram na Ibéria às cegas? A planta já estava dada, eles já sabiam onde viviam A, B, C, D. Primeiro vieram os comerciantes que levavam produtos e depois eles traziam as informações, as localizações dessas pessoas. Eram assim que eram mapeadas as rotas, as estradas, os caminhos, e depois o exército toma conta de tudo. Sem contar que sempre tem um nativo que se vende para um estrangeiro, não é verdade? Eu falei alguma mentira? Tem uns senhores do Partido Popular, do PP, que dizem que serve a Galiza, mas na verdade estão servindo a Castela ou a Madrid? Mas volta, gente, não estamos falando sobre isso hoje. Vamos voltar para a independência de Portugal. Independência de quem, afinal de contas, pessoal? E como eu já falei, pode ser uma matéria muito clara para os portugueses, mas não para os brasileiros. Já superamos muito bem que o latim conquistou a todos os gostos e assimilou os sotaques nativos, como também adaptou palavras. O latim evoluiu. É aqui que entra a apresentação lá do Glossonauta. Ele, em um dos seus programas, vai dizer que o latim não morreu, ele transformou-se como qualquer língua em cada canto. Um dos seus vídeos ele explica perfeitamente, dando o exemplo do árabe clássico em relação ao termo genérico que damos hoje a todos os países de língua árabe, quando na verdade quem fala no Marrocos não fala exatamente o mesmo de quem vive na Síria, mas convencionou-se tudo como árabe. Então, poderíamos hoje estar falando o latim de Portugal e outros poderiam estar falando o latim da França, o latim de Castela, o latim da Catalunha, mas convencionou-se falar de outra forma. Pegaram a visão? Se vocês ficaram confusos, dá uma pausa, volta no vídeo, ou então fecha e vai ver outra coisa.
Muito bem, o latim ulterior foi aquele que foi subindo gradativamente na faixa ocidental da Península Ibérica. E não foram dias, foram anos, e digamos uns 600 anos de Império Romano na região. Percebem? Esse latim que a gente já falou, que assimilou os sotaques dos nativos e que vai alterar a própria escrita do latim. Ao longo desses séculos, muitos desses cidadãos romanos nunca viram a capital Roma. A parte mais a noroeste peninsular foi desmembrada, com o nome Caléquia. Mas como falamos em português, eu vou dizer Galécia. E obviamente que Galéquia não se escreve da mesma forma que Galécia, porque o latim evoluiu. Roma se foi, entraram os germânicos, primeiro os suevos, depois os visigodos, e esses germânicos entendiam muito bem que a Galécia era um território à parte da Espanha. Depois vieram os omíadas, os visigodos caíram, uns se converteram ao islamismo, outros mantiveram a fé cristã, devidamente tributada, e outros meteram pé para as montanhas. E o que temos aqui é uma retração do espaço territorial cristão, a gênese deste novo reino cristão que sairia do território definido pelos visigodos como Astúrias. Mas a expansão destes senhores medievais é inicialmente para a recuperação dos espaços conhecidos antigamente como Galécia, tanto que a maior parte das crônicas cristãs e árabes citam esse nome, e em menor porção citam o nome Astúrias. Aliás, o reino das Astúrias só seria glorificado no século XIX com os movimentos nacionalistas espanhóis, pois, nesse caso, o nacionalismo espanhol precisava da sua gênese. Assim como o nacionalismo português precisou da sua, do galego precisou da sua e do brasileiro também da sua. Mas já em tempos de Afonso III, dito Afonso III das Astúrias na historiografia espanhola e portuguesa, que na verdade era o rei da Galécia, ele deixou uma missão a um tal Vímara Pérez para expandir suas fronteiras entre o Minho e o Douro. O rio Douro tinha sua foz na vila de Portos Cali, o Porto de Cali, né? Então aqui a gente tem um avanço para além do rio Minho. Aqui pode ser o início da história do Condado de Porto Cali. Mas isso foi já no 868. E eu acabei de lembrar que o escritor neerlandês, que fez muito sucesso com um livro lá na Galiza, primeiro ele lançou um livro com ortografia que não é do acordo ortográfico, né? Então, assim, ele fez um livro em português, foi muito aclamado na Galiza, e ele diz, inclusive, na sua nota, no início do livro, que não concordaria e não faria um livro com um acordo ortográfico de 90. Né? Depois ele lança um livro na norma da Galiza, que não tem nada a ver, é uma norma hibridizada com o espanhol, e recentemente ele se ajoelhou e fez um livro com a norma do acordo ortográfico de 1990. Eu realmente não li essa versão, eu não sei se ele tem uma retratação, mas pronto, viva o capitalismo, né? E o livro desse neerlandês, ele diz que a nossa língua comum, ou seja, o galego e o português, começou a se desenvolver por volta do ano 600. Ou seja, quando Afonso III andava pelas bandas de Astúrias, transitava para Galiza para construir alguma catedral, ou quando Vímara Pérez fazia procissões ao longo do Douro, o latim já não era o mesmo. E se o latim já não era o mesmo, esse galaico português primitivo não surgiu na Galiza, e sim nesse grande espaço territorial chamado Galécia. Afinal de contas, seria na próxima geração, ou seja, entre os filhos de Afonso III, que surgiria o Reino da Galiza, quando a Galécia vai ser dividida em 3 partes: o Reino da Galiza, o Reino de Leão e o Reino das Astúrias. Aqui, nesse momento, vai aparecer o primeiro rei da Galiza, chamado Ordonho II. E por fim, eu vou deixar aqui uma citação de um artigo do escritor Marco Neves, tem como título Português vem do Galego, que diz: enfim, todos nós que dizemos falar português e todos nós que dizem falar galego falamos qualquer coisa que teve origem nos falares da Galécia, ali no noroeste da península. Durante séculos, o latim trazido pelos soldados e colonos romanos e adquirido por toda a população foi sofrendo transformações, não as podendo ver em seu tempo real porque ninguém as registrava ou escrevia. Mas, muitos séculos depois, quando finalmente a língua começou a ser escrita, havia nesse território uma língua já formada, com verbos próprios,
com formas próprias, com características que a identificam e a distinguem das outras línguas em redor. Ele ainda menciona que foi na Galécia Romana. A nossa língua terá nascido no triângulo que corresponde, de forma muito pouco rigorosa, à metade do noroeste a verde. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Ficou um pouco demorado, mas foi necessário, porque aqui realmente temos uma divergência de opinião. Uma pessoa da Galiza conta uma história de que a língua portuguesa nasceu no território galego. E aqui temos uma divergência de opinião. E é muito natural que haja divergência sem problema nenhum. Isso não me torna inimigo do Mário Brion ou de qualquer outro galego ou de qualquer outro português que pense diferente. Eu posso acreditar que a língua portuguesa nasceu da Galécia e outro português, outro galego pode pensar o contrário, que nasceu na Galiza. Isso não tem menor problema. Como também os portugueses têm todo o direito de acreditar que a língua portuguesa nasceu não na Galécia antiga, anterior, tudo isso, mas já num Portugal com um reino já distinto, enfim, depois de Dom Diniz, etc, etc. Então, já mais avançado. Pronto, fica ao seu critério. Tá bom, pessoal? Fique à vontade se quiserem deixar algum comentário, algum questionamento, nesse novo espaço do Quinta Portugali. Um abraço, tchau, tchau.